Olá, pessoal, como vocês vão? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Eu também estou bem. Ainda continuo aqui na minha territorialidade, marcado aqui com... Já recebi uma leitura aqui indígena, da minha água, da minha terra, do meu vento, né? E eu agradeço vocês por estarem sustentando a minha transmissão até agora, né? Muito bacana isso. Eu agradeço vocês, viu, por ter acompanhado, e a gente chegou à nossa última palestra, a última mesa do nosso quarto dia. Quarto dia, se eu não estou enganado, né? Gente, vocês já me conhecem, meu nome é Ronald Lopes, sou psicanalista periférico, coordeno junto com o meu amigo Jário Carioca de Oliveira, que ainda está chegando em casa, o coletivo de pesquisa ativista Psicanálise, Educação e Cultura da Universidade, também em parceria Federal Rural do Rio de Janeiro, na figura da professora Joyce Alves, professora transnegra, doutora da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também, né? Eu agradeço muito vocês, né? Uma honra estar aqui para mim, estar mais uma vez aqui com vocês. E sem mais delongas, né? Sem mais esticando aqui, a gente começou um pouco atrasado lá atrás, aí veio atrasando um pouquinho para dar certo tudo aqui, né? Por enquanto está dando tudo certo, ninguém brigou comigo ainda, ninguém achou ruim, então está tudo certo. Gente, essa palestra de agora, essa fala, esse diálogo agora, que a gente ainda está construindo aí esse conceito de periferia, né, da escuta periférica, e a gente está conversando com várias religiões, né, as mais diversas possíveis. Já passou aqui o pastor Ricardo Gondim, já passou aqui a cacica Querexu Umbrá, que foi agora, né, na mesa anterior, né, já passou por aqui muçulmanos, né, o muçulmano Gediô, Yosef Gediô, muçulmano lá de Marrocos, doutor em relações internacionais, psicanalista também. Então, assim, já passou muitas pessoas. Já passou o Christian Dunker, hoje de manhã, está gravado, você pode conferir lá, nosso diálogo foi bem bacana. E agora, né, eu vou trazer aqui para vocês uma pessoa muito bacana que eu conheci, né? A nossa convidada eu conheci através do AME. AME é um retiro, né? Uma espécie de retiro terapêutico, que eu fui fazer essa escuta, né? Nesse retiro terapêutico, junto com a minha esposa, e eu gostei muito do que eu vi, do que eu senti, do que eu entendi, do que eu escutei, principalmente, né? Por quê? Porque o psicanalista periférico é ele que vai, não é os corpos que vêm, não é? É ele que vai, é ele que sai, é ele que leva o consultório dele até as camadas mais periféricas da sociedade, né? Então, assim, e aí eu conheci essa pessoa nesse retiro, passei lá 4 dias, né, com ela e com um grupo de terapeutas, né, fazendo práticas xamânicas, né, fazendo escutas que são em decorrência antropológica e indígena, né? Então eu vou trazer ela para cá. É uma parceira. Quando eu convidei ela, gente, ela falou assim: vou. Eu falei, não, mas olha só, o trabalho é assim, a coordenação do coletivo, tem a universidade. Não, Ronald, eu vou. Aí eu falei, então tá bom. Então eu já não preciso nem dizer a terceira vez que eu já me empolguei, já fiz card e já divulguei e foi bem bacana. Vem para cá a Tamis Bárbara. A Tamis, muito obrigado por você estar aqui. A Tamis
ela é líder de cerimônia, mulher medicina, então eu vou tratá-la como mulher medicina, né? Que é o que é uma nomeação muito interessante que ela também vai explicar para a gente. Então, a Tamis Bárbara, mulher medicina, aqui com a gente na Quinta Jornada Internacional. Tamis, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O Jairo manda um abração para você, né? Ele está a caminho de casa ainda, não pôde estar com a gente aqui agora, mas assim que ele chegar em casa, ele vai entrar na live também. Então, assim, ele manda um grande abraço para você com muito carinho e eu estou aqui para te escutar. A gente vai trocar, vamos tentar fazer algumas intervenções e orientações, mas é com você. Obrigado, tá, querida? Obrigada, muito obrigada pelo convite, né, seu, do Jairo. E, infelizmente, a gente não pode ver as pessoas que estão nos assistindo, né, que isso daí me dá uma motivação maior, mas eu vou imaginar que sejam pessoas curiosas, né, pessoas interessadas no tema e pessoas que estejam aqui para escuta, como você repetiu várias vezes, né. Então, meu nome é Tamis Bárbara, de nascença mesmo, mas meu nome é espiritual, é Mulher Beija-Flor, do clã do Pássaro Trovão. No nome que a gente recebe, né, assim, espiritual, é um nome que fala da tua característica, mas não fala que você já é aquilo. Você tem que desenvolver. Então, o beija-flor, ele interliga as coisas, ele poliniza, ele vai do sul ao norte todo ano, não sei se você sabe, todo ano ele vai do Brasil, os beija-flores, né, eles vão do Brasil até o Canadá, como eles não conseguem voar o tempo inteiro, eles pegam carona de pássaros maiores, aquele biquinho, vão em cima da cabeça de um pássaro maior, né, uma águia, ou seja lá o que eles encontrarem pelo caminho, e vão pegando carona até o Canadá. E foi mais ou menos essa minha história, né, nessa vida. Eu nasci, sou descendente, como todo brasileiro, de diversas etnias, diversas raças, né? E fui criada para ser branca, né, na cidade de Manaus. Infelizmente, a cidade é ainda mais racista, acho que no Brasil, né, porque temos ainda muitos descendentes de indígenas, mas não são tão bem vistos, inclusive pela população descendente de indígenas, porque nós aprendemos que são pessoas indolentes, traiçoeiras, preguiçosas, né? Então, assim, imagina se eu crescendo, eu gostaria de ser preguiçosa, indolente, traiçoeira, né? E eu acho que a minha mãe, na proteção ou na vontade realmente de esconder essa parte indígena que me era cabida, né, pela parte do meu pai, que era Mura, né? E Mura são indígenas que moram em torno do rio, do lado direito do rio Amazonas, Madeira, e até o seu término, né? Então, ela me colocou em escolas particulares, né? Escola católica. Ali foi bem interessante. Hoje, voltando, revisando esse meu momento, né, bem católico, eu tive momentos de muito misticismo também, né? Eu escutava vozes, eu recebia mensagens. Amanhã você vai conhecer tal pessoa, diga sim a essa pessoa, porque vai ser importante para o seu caminho. Então, coisas assim que foram me acontecendo, e também muitos sonhos. Como eu vinha de uma família onde a minha própria mãe era também vidente, eu não fui tão perseguida, né? Não fui também colocada assim como doente, logo na infância. Era normal as pessoas terem visões nessa família, né? Então, eu cresci tendo esses encontros místicos, mesmo que numa religião que era aquela que, lá no norte, pelo menos, né, assim, foi bastante impeditória à transmissão da espiritualidade indígena. Muito no Alto Rio Negro, muitos salesianos, principalmente os italianos salesianos que vieram para a catequização,
tornaram a espiritualidade indígena praticamente como algo do diabo e praticamente tinha que ser banida, né? Então se colocou muitas crianças nos, eu chamo de reformatórios, né? Mas seminários, como eles dizem, para que fossem educados como brancos, né? Então isso se aconteceu, se balizou comigo da mesma forma, né, pela minha mãe, sem essa dureza, porque eu também não sabia de que ovo eu tinha saído, né? Só que esses encontros místicos que me davam muito prazer já não me ajudaram quando eu tive uma separação muito brusca, quase sofri feminicídio, né? Assim, foi bem, bem brusco, com 20 anos, 21 anos. E aí eu comecei a me inquietar, procurar algo como quem sou eu, né? Eu sou amazônica, eu sou latino-americana, eu sou mulher. Então eu fiz uma viagem pela América Latina, saí de Manaus, fui para Colômbia, eu fui sozinha, né? Assim, eu fui até o México, depois voltei. Inclusive, encontrei o meu segundo marido, com quem eu estou casada até hoje. Você o conheceu, 35 anos, né? Encontrei ele na Nicarágua, nesse percurso, nessa minha busca latino-americana, né? Tive momentos, assim, extremamente poderosos, místicos, né? Desse encontro com os povos originários desses lugares, principalmente na Guatemala. Que país incrível! Se alguém quiser ter uma experiência mística, entre em contato com os guatemaltecos, que são assim pessoas como os Guarani, né? Todos são místicos, todos são muito ligados a essa espiritualidade. Ali talvez eu não soubesse a diferença entre religião e espiritualidade. Hoje eu tenho esse balizamento bem claro dentro de mim, né? Eu preciso e precisei nesse momento seguir uma espiritualidade indígena, que ainda não é chamado de religião, né? Não é da época das religiões, mas é extremamente profunda, é extremamente, não é rasa, né? É extremamente profunda, ampla, né? Com essa vastidão que tem na nossa América, América do Norte, América Central, América do Sul, né? E eu, graças a muitos trabalhos de psicologia que eu procurei, era muito na moda a psicossomática, a psicossíntese, transpessoal, né? Tudo me atirou muito a atenção, e eu encontrei um terapeuta, Arnold Mindel, que fala sobre o corpo onírico. Ele tinha vindo ao Brasil, isso foi em 94, onde ele tinha sido convidado pela Transpessoal no Amazonas para fazer um congresso da Transpessoal lá no Amazonas, né? E aí eu me encontrei, realmente vi tanta gente interessante, e eles tinham convidado 36 religiões diferentes, dentre as quais tinham muitos indígenas de diversas etnias. E ali eu conheci uma senhora branca, né, do povo celta, que morava no Canadá, mas que seguia uma tradição do Canadá. Ela trabalhava com eles, e ela me convidou para ir para o Canadá. Nessa ida e vinda, né, assim, a minha vida completamente mudou em 180 graus, realmente foi uma descoberta incrível, né? Aquela pessoa que me apresentou famílias, porque não são, eu não posso dizer o povo Odibo, porque não se vive mais em aldeia, não se vive mais em comunidade assim tão como antes, né? Não estou falando de um grupo de pessoas, de 40 pessoas, não é isso, né? Eu estou falando de milhares de pessoas, são comunidades. Então eu posso dizer que eu aprendi e fui recebida, né, das anciãs dessa senhora que me apresentou a essas senhoras, né? Então eu tenho que dizer o nome delas, né?
primeiro que honrando essas pessoas, Ruth Kuti, Lilian Pitawanakwe, foram pessoas que, Moonlight Woman, foram pessoas assim que foram minhas tias, minhas primas, minhas irmãs, né? Me chamaram de Irmã do Sul, até eu receber meu nome, né? E foi ali que eu entendi a minha indigenidade. Eu me tornei indígena ali. É claro que eu fui descobrindo e acordando, né, despertando, talvez a minha avó, meus avós, né, todo aquele povo que coabita na gente, né? Então eu não estava só me apoiando numa teoria, numa experiência, eu também estava me apoiando nesse povo que vem lá de trás, né? E isso foi muito importante, porque na minha volta do Canadá, e esse foi um contato de 18 anos com essa mentora, até ela falecer, o contato dela com o Brasil, ela trazia para o Brasil, e essa troca de experiência, né, onde eu fui aprendendo não gosto da palavra técnica, mas dos métodos utilizados por eles, né, para você se encontrar, para você fazer, tomar consciência de que você faz, é pertencente a um grupo. Então, ali eu aprendi várias cerimônias, né, de passagem, várias cerimônias que ajudam a pessoa, mas também levam em consideração a comunidade. E na primeira vez que eu voltei, eu dizia para ela, a gente ainda passava fax, né, na época, e eu dizia assim, mas como eu estou com saudade da minha tribo, né? E ela dizia assim, Atamis, cria a sua própria tribo. Se você não pode voltar mais para aquela a qual você pertence, né? Fisicamente, geograficamente, eu já estava morando no Rio de Janeiro, né? Longe da minha tribo original. Ela disse, cria a sua tribo, porque a espiritualidade indígena, ela vai além da cor, ela vai além das pessoas que se dizem ou não indígenas, vai além da raça, né? Nós estamos falando de conexão entre nós e o Criador, através da natureza que nos envolve. Agora, essa natureza é uma natureza visível, material e imaterial. Então, a gente se relaciona com a árvore, todo mundo gosta de árvore, todo mundo gosta de floresta, defende a floresta, mas a gente não é só ecologista, a gente também vê o lado da alma dessa árvore. Então, a gente se relaciona como se fosse família para nós, né? Então, é a minha irmã em pé, por exemplo, a árvore. Meu avô, sol. Minha avó, lua. Minha mãe, terra. Meu pai, céu. Então, a gente vai se relacionando como se fosse família. Então, por isso, uma saudação assim que é muito, muito divulgada aqui no Brasil é por todas as nossas relações. Porque a gente está dizendo assim, por tudo que existe, visível e invisível, o que a gente conhece e o que a gente ainda não conhece. Nós fazemos parte desse todo, né? E, assim, para minha surpresa, né, quando eu voltei com essa experiência desses anos todos, no contato que eu tive com outros indígenas aqui no Rio de Janeiro, com outras etnias, eles me olhavam e diziam assim, parenta. Eu comecei a ser chamada de parenta. É como se ouvissem de mim, da minha energia, percebessem na minha energia a indígena que eu sempre fui, mas que eu nunca me nomeei e muito menos fui reconhecida por ser, por toda essa história que eu contei para vocês, não é isso? E aí, com o incentivo dessa mentora, que a gente chama de mentora nesse caminho, ela me incentivou a ir criando, através de workshops, através de ritos de passagem, né? Falando sobre essa tradição, criar uma tribo, criar pessoas que fossem entrando em contato com essa espiritualidade, né? Que ia além da pessoa se dedicar como a uma religião.
o que permitia que outras pessoas, né, assim, pessoas de outras religiões viessem até nós, judias, tive muitas alunas judias que vinham e aprendiam com essa espiritualidade indígena, que era interessante nós fazermos ritos de passagem para a gente também não ficar só numa, vamos dizer, numa modalidade. Eu tenho 20 anos, mas ainda me comporto como 10, é porque eu não passei por esse rito de passagem. Eu tenho 70 anos, mas ainda não me comporto como adulto, porque eu não tive o meu rito de passagem, né? Então a gente vai, como se a gente fosse empurrando com a barriga, né? Assumir essas responsabilidades que seriam importantes na sociedade, né? Nessas passagens e assumir esse próximo passo, né? Como eu sou aquilo. E, para minha alegria, assim, eu ouvia algumas dizerem: eu voltei para a minha religião e fiz o rito de passagem que é da minha etnia, né? O judeu é um povo étnico, né? Então, assim, é um povo, não é só uma nação, né? É um povo. Então, eu fui percebendo ao longo desses anos, né, que esse contato da espiritualidade indígena era do bem, era algo bom para a sociedade. Não importava se era branco, rico, pobre, judeu, cristão ou não, era importante aquilo para eles se sentirem pertencentes ao que a gente chama de mãe, que é a terra, né? Faz parte desse todo que a gente vive aqui. A gente fez uma escolha de vir aqui ou não para esse planeta. Não é importante saber se fez ou não, né? Não vou discutir isso. Mas se as pessoas tiverem essa ideia de que eu não estou só, né? Eu sou parte desse todo. Dizem que uma das doenças mais sérias é a falta de pertencimento, né? Então, o xamanismo ele visa muito isso, de você se sentir parte de um grupo. Você participou de um encontro de alguns dias, né? Ali você se sentiu conversando com pessoas muito parecidas com você, né? Porque a gente estava trocando, a gente estava ouvindo, a gente estava se expondo, não é isso? A experiência no xamanismo ela é extremamente importante. Mas aí eu gostaria de falar para vocês assim sobre a diferença entre o que as pessoas entendem por xamanismo e o que eu entendo por xamanismo, né? A Tami, te escutando, assim, você tem uma trajetória, uma bagagem absurda, né? Uma experiência muito bacana do xamanismo e uma carga xamânica muito forte. E aí, assim, para ter esse gancho do que você está falando, colocar o que você entende por xamanismo, você tem um centro de tradições xamânicas, né, na periferia do Rio de Janeiro, né, no Cosme Velho, onde você recebe ali pessoas de diferentes camadas sociais, pessoas das mais diversas formas, né? E é ali que você desenvolve as suas práticas xamânicas, ou seja, há um xamanismo periférico, né? E que a gente pode dialogar a partir desse lugar com uma possível psicanálise periférica. Mas eu queria te ouvir primeiro nesse gancho aqui que eu estou te dando do que você entende por xamã, né? O xamanismo, nesse lugar da periferia do Rio de Janeiro. Então, eu ia falando sobre o xamanismo, né? O xamanismo é uma palavra criada pelos antropólogos, né? Em algum momento, 1800 e alguma coisa, lá na Sibéria, um antropólogo encontra um tsaman, um xamã. Aí ele diz, ele faz xamanismo. A mesma coisa que o pajé faz, a mesma coisa que Aí foi... Para cada povo tinha um nome diferente, né? Mas aí se tornou esse nome, vamos dizer, padrão para todos aqueles que... segundo o Mircea Eliade, para quem gosta de ler, ele diz que o xamanismo é a arte do êxtase. Para todos aqueles, o xamã é aquele que entra em êxtase. Ele pode ter um êxtase, segundo o Boechat, ele diz, segundo o xamanismo que ele
põe numa categoria de possessão ou de ascensão. Isso é super importante. Nós teríamos no mundo inteiro o xamanismo, né? Aquele ser que liga o céu e a terra, que entra em êxtase, seria o xamã, né? E ele pode ser possuído por um espírito, ou ele pode, em ascensão, ele pode falar com os espíritos. Não significa, espírito não significa desencarnados, não, tá? Significam pessoas que, ou seres, ou energias que estão conosco. Então, o espírito da árvore, o espírito do vento, tudo é espírito, né? Então, essa é a explicação sobre o xamã. Se tornou xamanismo aqueles que são xamãs, né? Então, existe aí uma confusão na cabeça das pessoas que quem segue o xamanismo xamã, não, é xamanista, né? Aquele que segue o xamanismo e, dentre essas pessoas, algumas são ou porque herdaram de suas famílias, ou porque desenvolveram ou passaram por muitos treinamentos, né, para se tornarem xamãs. Ou, como aqui no Brasil, nós temos os pajés, né, que cada povo vai ter a forma de guiar essas pessoas, né, e não é uma coisa assim que se consegue de uma hora para outra, tem que ter uma trajetória. E uma coisa que eu gosto muito no xamanismo é que a gente não tem o diploma na parede de xamã, né? Quem diz que você é xamã é aquele que você curou. Aí, aquele tem o direito de dizer, você é minha xamã, você é o meu xamã, né? Mas, como eu fui educada nessa tradição do norte, né, da América do Norte, essa tradição se chama Ojibwe, eles não chamam o xamã de mulher medicina. Para eu me chamar de mulher medicina no dia que eu disse sim para você, você pode me chamar de mulher medicina? Significa que eu passei por várias, não provas, né? Mas assim, por várias pessoas, que eu encontrava aquelas pessoas eram videntes e me diziam, você é mulher medicina, né? Você só precisa desenvolver tal coisa. Você é mulher medicina, você só precisa aprender mais sobre aquilo ali. Então, isso daí foi me formatando como mulher medicina, né? Não foi eu que cheguei no momento e disse assim, eu sou mulher medicina. É o conceito dessa tradição que eu sigo. Quer dizer, se a gente traduzir, eu vou codificar nos termos da linguagem psicanalítica, que de repente pode também fazer uma diferença muito grande, porque assim, a psicanálise e o xamanismo ele tem uma aproximação muito forte, né? Além do que quando Lacan ele vai construir a sua teoria no retorno a Freud em cima da condição da linguagem, né? Ou seja, o inconsciente como estrutura de linguagem, ele está tirando isso, não especificamente de Freud, apesar de Freud também ter alguma coisa nesse sentido lá, mas ele está tirando isso também do Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo. Você falou que os antropólogos estarem nomeando essa pessoa com esse nome xamã, né? Eu achei muito interessante isso. E como Lacan está tirando do Sissu, que é um filólogo da linguagem, e do Claude Lévi-Strauss, do pensamento estrutural, né, do pensamento selvagem, o Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, está justamente observando e conceituando o xamã, né? Então, quando o Lacan, ele nos primeiros seminários, ele está estruturando a questão da linguagem, está falando do simbólico, principalmente, né? E depois, lá na frente, vai ter um outro retorno do xamã sobre o real, né? Porque o que é o xamã? O xamã, que pelo que você está falando, é justamente esse que tem esse real que é impossível de ser simbolizado. E aí o xamã, ele é aquele cara que vai enfrentar o real, né? É aquele cara que vai se deparar com forças que impossíveis de ser nomeadas, que escapa a linguagem e tenta dar uma forma simbólica através dos seus rituais, né? Isso chega muito próximo aqui na escuta
psicanalítica. Então, assim, a Thames, é fenomenal isso que você está falando, isso que a gente está fazendo essa aproximação, né? Obviamente sem se confundir um com o outro, mas essa aproximação é importante. E aí, em 2013, eu conheci um guerreiro. Ele é conhecido assim do pessoal dos anos 60, ele foi assim dito como sendo o Martin Luther King dos indígenas norte-americanos, né? Ele foi aquele que no movimento índio-americano disse: nós precisamos também da parte espiritual, não podemos fazer só a parte guerreira, né? Só ir contra o governo dos Estados Unidos, porque eles eram muito escorraçados, colocados em prisões, né, assim, de forma, e mortos de forma muito absurda, né? Então, eles fizeram um movimento nos anos 60, como os negros fizeram também nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Comparativamente, a gente sabe que tem uma importância parecida, né? Talvez não uma visibilidade, mas uma importância parecida. E esse senhor, que no nome branco dele se chamava Dennis Banks, se vocês quiserem, Dennis com 2 N's e Banks, uma pessoa maravilhosa, participou também, era bonitão, então ele participou dos filmes de Hollywood, né? Ele tem uma fala ali no Último Moicano, né? Coisa maravilhosa, sabe? E nós nos conhecemos, ele veio ao Brasil e ele me reconheceu como Ojibwe. E aí ele me colocava do lado dele, né, para eu guiar as mulheres, porque ele, homem, não pode guiar mulheres, ele tinha que ser eu, né? E ali conversando e trocando, nós fizemos várias atividades juntas, né? Ele foi trazido pelo Carlos Sauer, que é uma outra pessoa que trabalha com o xamanismo, a quem eu sou eternamente grata por ter me apresentado a esse senhor. E no final desse encontro de um mês, né, ali ele disse, na hora que eu falei que eu tinha um sonho de criar um centro, né, ele falou: eu já tenho um nome para esse centro. Aí ele colocou o nome dele, né, que o nome dele indígena era Nauacamig, que significa Centro do Universo. Então, ele tinha a ideia para o meu centro de ser pontes entre o norte e o sul, entre as tradições aqui no Brasil, né? E é o que eu tenho tentado fazer nesses últimos 11 anos. Agora, no início do próximo ano, eu estou fazendo 11 anos de Centro Nauacamig, né? No início do meu contato com essa novidade, que era um centro, né? Onde é que a gente vai fazer isso? A gente morava numa casa que tinha uma sala enorme. A minha filha, né, ela diz assim: mãe, um dia que eu casar, um dia que eu tiver a minha própria casa, eu vou querer um sofá. É um sonho de consumo dela, porque a gente nunca teve na nossa sala sofá, né? Então, sempre foi utilizado para esses trabalhos comunitários. Então, a gente aproveitou naquele momento que a gente tinha essa casa com essa sala grande, e aí depois nós nos mudamos para uma sala menor. A gente tem uma casa que tem uma sala menor, mas a gente não tutubiou, a gente tinha, foi tudo muito certinho, né? Antes do Covid, senão a gente não teria dinheiro para pagar o aluguel. Então, foi uma coisa assim, tudo muito como tinha que ser. E aí as coisas foram tomando um volume muito maior, né? Então, hoje em dia, eu não sou mais só uma terapeuta xamânica, eu não só sou líder de cerimônia, que faço isso e aquilo, eu também faço parte do Conselho Estadual do Rio de Janeiro pela Diversidade. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, querida? Bem-vindo. Que prazer tê-la aqui. Sinta-se em casa. Obrigado. Então, esse conselho, né, que eles abriram no estado do Rio de Janeiro e outro no município, Complir do município e Coneplir do estado, conselheiros de diversas religiões, né, são 21 religiões, posso estar enganada, mas assim, abriram para várias religiões para que eles pudessem chegar a uma... Primeiro, a gente conhecia um ao outro, né?
e depois que a gente pudesse ter umas ações importantes contra a intolerância religiosa, né? E eu acho isso aí extremamente, é uma bandeira que nós temos no centro, né? Importante, de diversidade e de intolerância, né? Religiosa. Talvez porque eu viajo muito pelo mundo, né? Dando aula, fazendo os meus rituais em vários países, e eu percebo que alguns, a gente reclama algumas coisas do Brasil, mas olha, nós temos uma liberdade que muitos aí não têm, né? Por exemplo, na França, se alguém chamar um serviço que não é nem do governo, eles são pagos pelo governo para olharem quem está fazendo o que eles chamam de... que não é religião, como é que chama aquilo? Eles chamam de... É uma forma de dizer que aquilo ali não é religião oficial, é uma seita, né? Então, eu não posso usar a palavra xamanismo lá, eu tenho que dizer tradições nativas, indígena, isso é cultural, mas xamanismo pelo ismo, né, pelo esse sufismo ismo, aí seria entendido como seita, e seita é proibido. Sendo proibido, eu estou contra a lei, eu posso ser presa, não é isso? Então, assim, eu já percebi que eu tenho que tomar cuidado em algumas falas e algumas coisas, quando eu sou levada para escolas, para fazer palestras, né? Eles são um Estado laico que não permite nem a palavra religião na hora que você está falando diante de uma classe, né? Os pais vão reclamar e é contra a Constituição e pronto, não se fala mais sobre isso, né? Então, aqui no Brasil, uma das bandeiras que a gente levanta, né, assim, nesse centro, é por conta disso, porque a gente sabe que nós temos aqui uma lei que nos ajuda, que nos protege, mas que nós temos um racismo aí que é impressionante, né? O pessoal aqui no Rio de Janeiro, das matrizes africanas, sofrem enormemente preconceito, violência, derrubada de terreiros, de santos e por aí vai, né? Nós temos, então, que nos preparar e nos fortalecer para dizer nós temos o direito de viver a nossa espiritualidade, caso essa seja a nossa vontade, né? A forma que eu me conduzo ao que eu chamo de Criador e que outros chamam de Deus, me fazem conectar com essa força maior, né? Então, assim, se eu escolhi o que a gente chama do caminho vermelho, né? Não tem nada a ver com a esquerda, tá? Mas é do caminho vermelho, né? Pode ser que a sua seja mais azul, a do outro seja mais verde, né? Isso faz que a beleza do arco-íris que todos nós temos nessa paleta, muito maior do que um arco-íris, né? Essa paleta do Criador de fazer essas diferenças entre nós. Não tem um ser humano igual ao outro, né? Então, assim, teriam que ter religiões para cada uma pessoa, né? Se fosse o caso, mas, assim, pelo menos essa diversidade deveria ser aceita e respeitada, principalmente se ela está pautada na nossa Constituição Nacional, né? Então, isso é uma bandeira muito, muito forte para nós. E uma outra bandeira muito importante, além dos cursos que damos, né, de formação e tudo, não para ser xamã, mas de formação de cursos, né, de conhecimentos, nós temos a bandeira de tornar visível ao povo urbano, ao povo da cidade, sobre os povos que coabitam ainda aqui nessa terra, nas florestas, e que têm um saber assim impressionante. Nós temos um projeto que a gente ajuda em Manaus, que se chama Centro de Benzimento, eu não vou nem dizer o nome deles, Pacessé, alguma coisa assim, em Tucano, né? Eles formaram o primeiro centro de medicina indígena. E a medicina indígena é um sopro que eles dão na água,
que não é nenhuma erva nem nada, assim, que é dada para a pessoa para ela se curar. E eles chamam de Centro de Medicina Indígena porque surgiu depois de uma confusão enorme que aconteceu em Manaus. Uma criança da família deles foi mordida por uma cobra, foi levada para Manaus, a perna estava ficando preta, vamos tirar a perna dessa menina, tinha 12 anos, o pajé, que era avô dela, disse, não, a gente pode rezar nessa perna, não vai fazer nenhuma macumba aqui no meu hospital, não vai fazer barulho, porque tudo é tudo igual, né? E eles dizendo, mas a gente não faz barulho, tiveram que tirar essa menina assim desse hospital, com a ajuda do governador, com a ajuda de ONGs internacionais, virou um caso assim nacional, né? Tiraram a menina, foram para um outro hospital que aceitavam essa reza, né? Que a gente fala erroneamente reza, é uma coisa extremamente complicada, eles chamam de alguma coisa, eu não sei dizer o nome, né? É Passessé, mas assim, é algo como se fosse uma homeopatia dentro dessa água, né? Que eles colocam pelo sopro, e também no cigarro, no tabaco, né? E no breu. Resultado, essa menina tem 23 anos hoje, é casada, tem 2 filhas, não morreu, né? Graças a essa medicina, junto com a outra medicina ocidental. Não estamos dizendo aqui que a gente tem que voltar para como era antes, mas caminhar juntos parece ser o caminho mais inteligente no momento. Um outro projeto que a gente ajuda, que são os Guardiões da Floresta da tribo Mura, né, da etnia Mura, da qual eu pertenço, para proteger a área territorial. E um grupo de mulheres no Alto Rio Negro, que eu acho que também é muito importante esse empoderamento das mulheres, de diversas etnias, Baré, Dessana, Tuiuca, Yanomami, me fugiu um agora, são 50 mulheres que fazem artesanato, que vendem na cidade, passam 3 dias para chegar a essa cidade, então nós ajudamos financeiramente e mensalmente esses 3 projetos, fora aqueles projetos que não são a cada mês, mas que a gente acha importante, quando, por exemplo, acontece algum desastre, né? Por exemplo, enchentes, seca, não somos o Estado, mas a gente tem uma rede de amigos. Então, a gente, olha, o pessoal está precisando de ajuda porque perderam as casas, os Roniquim. Então, assim, a gente tem uma rede de amigos que faz com que essa ideia de vamos proteger esses povos chega a muitas pessoas, e muitas pessoas realmente podem vir a doar alguma coisa, mesmo que uma soma pequena. De grão em grão a gente enche o papo, e isso vai tornar, sabe, como se a gente estivesse movimentando um pote, que aquela água não fica estagnada, né? E vira e mexe, eles vêm até o nosso centro falar sobre a sua cultura, fazer benzimentos, defumações, o que eles chamam de pagelança, né? Nós tivemos uma agora com o povo pataxó, maravilhosa, as pessoas chegam tão cheias de doenças, né? Mas parece que é também uma doença da alma, como a gente chama, e vem dar aquela... Ufa, sai daqui renovado, né? Por uma simples defumação, por um simples banho de ervas, um canto, as pessoas ficam assim encantadas pelaquela beleza, né? É como se a gente estivesse voltando a um tempo onde as pessoas podiam estar em comunhão com a natureza, né? Que é o que eu falei anteriormente, né? O que gera muita doença é esse não pertencimento, né? Então, não importa eu saber o nome da pessoa, mas eu sei que eu estou ali junto com aquela pessoa, me tornando irmão e irmã também das plantas que estão me banhando. É uma coisa muito promissora, eu diria, do bem, né? Então, assim, só dá vontade para a gente continuar. A gente sabe que tem ainda muitos desafios pela frente,
E nós estamos começando agora com as crianças, xamanismo para criança. Esperamos aí que os homens também se aproximem. Não é uma população assim, talvez seja 3% de homens que frequentam o centro, né? A maioria é mulher, talvez porque as mulheres estejam mais ligadas nesse momento, né? E eu pedi ao Criador, mande homens, né? Um mês depois eu fiz esse xamanismo para criança e apareceram só homens. Um homem de 6 meses, um homem de 2 anos, um homem de 5, 2 de 6, 2 de 8, um de 12 e um de 13, e uma menina de 4 anos. Olha que coisa interessante, né? Então parece assim que é uma mensagem do Criador, assim, olha, você tem que formar esses homens que você está pedindo aí para o seu centro, né? Parecia, né? Eu entendi dessa forma, e parecia, assim, um pouco uma gozação, mas, assim, bem, bem verdadeiro, né? Ultimamente tem aparecido mais homens, mas a gente sabe ainda que tem uma discrepância, assim, numerológica entre a população masculina e feminina que frequenta o Centro Não Akami de Tradições Nativas. Jairo, o Ronald me ajudou bastante aí, né, fazendo aí uma ponte com o saber de vocês. Eu não sei se você quer fazer algum comentário ou se você quer deixar para as pessoas fazerem alguma pergunta. Eu vou deixar para as pessoas perguntarem, mas eu vou fazer algumas perguntas para você aqui também. Primeiro, quero te agradecer, viu, Atanas, por estar aqui com a gente. Muito feliz pelo seu aceite, sobretudo, e pela coragem de vir, né, falar de um tema extremamente importante, né, em tempos tão difíceis como esses que nós estamos atravessando, sobretudo na questão que eu acho que é importante, que foi o que você tocou agora, sobretudo na questão de gênero, né? Quando você traz, por exemplo, a dificuldade de ter homens nesse espaço. Aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Quando você falou assim, mas vieram de 6 meses, de 2 anos. Quer dizer, você tem você tem um desafio de uma construção de uma outra masculinidade, né? Outra masculinidade, de uma outra proposta de masculinidade. Eu fiquei pensando aqui em 1000 coisas na minha cabeça. Por exemplo, enquanto você tocava a questão da água, eu fiquei pensando aqui que todos os rituais antigos, todas as civilizações antigas, elas têm nas suas narrativas o início do universo na água. Tanto no Gênesis, por exemplo, que é o mito judaico, né, quanto os mitos tupi-guarani, os mitos dos indígenas norte-americanos, todos eles têm lá essa questão da água. E aí eu me lembrei que o povo ali do deserto, né, da época ali de Jesus, o primeiro, segundo século antes de Cristo, os essênios, a importância que os essênios davam aos rituais de banho. Foram os essênios que inventaram, inclusive, o batismo, né, que o cristianismo depois vai adotar, principalmente a partir de João Batista, a ideia do batismo, do ritual da purificação da água, né, os banhos antes das refeições, as purificações rigorosas da comida. Então, assim, quando você falava da questão da seita, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque o cristianismo, inclusive, já foi uma seita. Ali no primeiro século, ali entre os gregos, o cristianismo era chamado de seita. Porque a religião oficial do império era a religião romana. Então, hoje o cristianismo é uma religião dominante, né, legalizada, oficializada pelo Estado, e nomina as outras religiões de seitas, ignorando que na sua própria história também já foi uma seita. Mas olha que interessante, muito do que hoje você traz aí, né, eu sou neto de uma benzedeira e raizeira. Eu sou do Ceará. Então, minha avó fazia parto, minha avó fazia garrafada, minha avó ia no mato buscar as ervas que precisava curar ali as pessoas de uma cidade extremamente precarizada de saúde pública, que era ali o Nordeste. Então, quem tinha a sabedoria da cura
historicamente, sempre quem teve a sabedoria da cura foram as mulheres. Sempre foram as mulheres que tiveram, né, a sabedoria da cura. Não é à toa que a Igreja Católica vai incidir exatamente sobre elas a perseguição e a matança das bruxas. Porque eram elas que tinham a sabedoria da cura. Mas olha que interessante. Muito do que hoje a gente tem como ciência veio das práticas xamânicas. Né? Os banhos, os rituais de purificação, os rituais de purificação do alimento, lavar o alimento. Coisa simples, lavar o alimento fazia parte de um ritual de purificação. Hoje ninguém come uma fruta sem lavar. Mas isso veio dos rituais de purificação. Hoje se discute muito, a gente vai ter, inclusive, no sábado aqui, uma psicanalista, e nós tivemos aqui também um psicanalista na segunda-feira, ambos trabalham a ideia da ecopsicanálise. Né? Então, essa, inclusive, trabalha também com a ideia da ecoespiritualidade. E o Leonardo Boff, essa galera toda vem trabalhando agora, né? Alguns cristãos vêm se desdobrando na atualidade. Mas a questão dessa intersecção da espiritualidade com a natureza é uma prática dos povos originários, que sempre viu a natureza com respeito, né? Eu me lembro do texto Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um texto muito conhecido, né? Onde ele fala: eu quero ser abraçado pelo espírito da água, eu quero ser abraçado pelo espírito da pedra. Então, cada coisa tinha um seu propósito. Até uma pedra é vista com propósito, não está ali à toa, tem uma história, precisa ser respeitada. Né? E o Nego Bispo, ele traz, por exemplo, é um dos que traz essa historicidade. Então, por exemplo, você está falando de coisas aqui que talvez para muita gente não faça sentido, né? Por conta do pensamento ocidental, do pensamento de consumo, do pensamento predatório, inclusive. Não faz o menor sentido convidar a Thames, por exemplo, para falar de preservação ambiental. O xamanismo não destrói o ambiente. O Nego Bispo fala isso. Vocês vão chamar um indígena para discutir ecologia, mas a gente não destrói árvore. A gente não destrói rio. Quem tem que falar de ecologia é branco. Vocês é que destrói. Então, assim, essa interação, que talvez tenha uma outra narrativa, porque vem a partir de uma narrativa mítica, talvez estranha para alguns, né? Os rituais, todos eles têm um propósito. Eu me lembro que minha avó tinha lá umas ervas e para administrar aquela erva tinha que fazer 7 Pai Nosso. Então pega ali pega aquela erva e banha aquela erva debaixo da água, rezando 7 Pai Nosso. Mas olha só, ela está macerando, entende? O 7 Pai Nosso é o quê? O povo originário, eles não tinham relógio. Eu me lembro que meu avô via as horas pela sombra, onde que estava a sombra no chão. Que ele minha avó errava para o horário em 1 minuto, 2 minutos. Meu avô errava por alguns minutos. Olhando para a sombra da árvore no chão. Eu olhava para a sombra da árvore no chão e dizia: está na hora do meu café. Então, a gente chama isso, Thames, de tecnologia. É a tecnologia. O que muita gente vai olhar para isso e vai chamar, né, de crendice, vai chamar, né, vai dar nomes pejorativos. Na verdade, isso sempre foi a tecnologia dos povos originários e dos povos negros. Agora, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a pagelança, porque tem muita coisa da pagelança na Umbanda, né? Tem ali um ponto de encontro entre as raízes. Eu não posso falar sobre a Umbanda porque eu não conheço, não é? Mas eu tenho ouvido algumas pessoas a quem eu digo assim, eu sigo xamanismo, eu faço xamanismo, né? O mecânico do meu carro, outro dia, ele falou assim, eu fui num centro de Umbanda e fiz uma pagelança. Tinha uma pessoa lá guiando uma pagelança, ele fez um rapé, aplicou lá umas fumaças na gente, ele fez uma pagelança, né? Então, cada povo, né, originário tem a sua cosmologia ou sua cosmogonia, e é a partir daquilo ali que a gente vai usar tal e tal erva, porque tem uma ligação, por exemplo, na minha tradição,
Eu uso quando eu quero trabalhar o norte, que é o saber, né? Que é o sábio, que é a coragem, que é o meio da noite. Eu vou usar uma erva que tem são 3 fios, ela, assim, que trançado, né? Representa o corpo, a mente e o espírito. É a trançagem, não, né? E a gente, não é a tranchagem, mas ela é norte-americana, porque é dessa tradição que eu sigo, chama Sweetgrass. Ela representa o cabelo da Mãe Terra, e ela representa também o primeiro homem marchando na Terra, pulsou essa erva, né? Mas o interessante é assim, que a gente não usa essa erva quando a gente vai trabalhar o leste, que é isso aí, é o tabaco. Quando a gente vai trabalhar o sul, que é a coletividade, a comunidade, a gente trabalha com um cedrinho. Ou então a gente trabalha com a salvia no norte, no oeste, porque tem a ver com o equilíbrio entre a morte e a vida, né? Então, assim, as ervas, elas têm um lugar de ser. Elas têm não só uma propriedade química e física, né? Ela tem uma propriedade, o que a gente chama dessa tecnologia do sagrado, né? Ela é sagrada para nós. Ela não é só uma erva de laboratório para ser estudada, né? Inclusive, pessoas que trabalham com ervas... Que retira, inclusive, a sacralidade daquilo, né? Então, tem gente que fala, né? Quem trabalha com erva diz que vocês chamam no Rio de Janeiro de capim-limão, a gente chama no Amazonas de capim-santo. Que o capim-santo ele serve para acalmar ou ele serve para digestão? Para uma pessoa, naquela casa que está precisando de calma, né? Porque ele está muito nervoso, ela vai desenvolver a sua parte de calmaria naquela casa, mais do que de digestão. Na casa da pessoa que tem problemas digestivos, ela vai desenvolver mais a sua parte de digestão, entendeu? Então, assim, a gente tem essa... Não é um estudo científico, não dá para a gente, talvez, comprovar cientificamente, mas a gente sabe na prática que é verdade. Um lugar que, por exemplo, cresce muito uma planta, você chega num lugar, numa cidade que cresce muito uma planta que serve para câncer. E aí você olha para cima, tem muitos fios de alta tensão, e a gente já sabe que aquilo dali provoca câncer na população. Então, assim, é como se aquela planta pulsasse para o que a população como um todo vai precisar, sabe? Então, assim, A minha avó dizia que se você queria... Eu gosto muito de jardim, gosto muito de planta, né? Você está falando do capim-santo, eu sou do Ceará e a gente conhece também como capim-santo, né? Aqui chamam capim de limão, aqui no Rio, mas eu conheço também como capim-santo. Por exemplo, o meu gato é apaixonado pelo capim-santo. Adora, meu gato adora. E não é de comer, não. Ele come, e não vai para frente por causa de gato também. O meu gato não deixa desenvolver de jeito nenhum, porque ele come, ele se esfrega, ele faz as do fim. Mas é interessante observar, por exemplo, a relação que as plantas têm, né? Isso... É claro que a gente poderia metrificar isso cientificamente, né? A questão dos óleos que libera, essas coisas todas. Mas não é sobre isso. É interessante você observar a questão de como as plantas reagem a algumas pessoas. Determinadas pessoas. No Nordeste tinha-se a ideia de dizer que determinada pessoa tinha a mão boa. Que qualquer coisa que ela plantasse aquilo... Então você vê essa é a seca pimenteira, né? Já tem outros que se bota a mão, a planta morre. Porque tem a ver com uma certa relação com a natureza. Isso você vê também, Atamis, até com animais. Tem gente que chega no ambiente, você fala assim, não, fica tranquilo que o cachorro é manso. Meu irmão, o cachorro vira um demônio e quer matar a pessoa. Aí tu até estranho, fala, meu Deus, mas meu cachorro nunca reagiu assim, meu gato nunca reagiu assim. Quer dizer, tem toda aquela questão da relação. Eu penso que cada vez que esse sujeito, né, o Marcelo está usando a questão da biopolítica, cada vez que o sujeito vai... A modernidade vai fazendo o sujeito perder a relação com a natureza. O andar descalço, né, o sentir a terra, botar a mão na terra, né, aquela coisa da chuvinha que você sente aquele gosto de barro molhado e você fala, meu Deus, que coisa... Essa relação a gente vai perdendo. E quando você perde a relação com a natureza,
ignorando que nós somos natureza, você perde a relação com uma parte significativa de si mesmo. E aí o que você tem é isso que você falou, é adoecimento, é estresse, é ansiedade, é depressão, câncer, é uma série de coisas, né? Por exemplo, o câncer tem a ver com aquilo que acredito que hoje seja a maior desgraça. Até meu filho estava falando isso para mim, pai, a maior desgraça do Brasil chama-se agronegócio. Quer dizer, qual é a relação, olha o que você falou, qual é a relação que hoje tem, por exemplo, as pessoas em relação à alimentação, câncer e agronegócio? Quando você tem aí, por exemplo, o governo Bolsonaro, 40 agrotóxicos foram liberados. Agrotóxicos, inclusive, proibidos em outros países, mas foram liberados. Isso vai parar onde? Na terra. Isso vai parar onde? Na água. Quer dizer, isso contamina toda a relação da natureza. E é claro que isso também acaba rompendo, né? Talvez aí o laço daquilo que o xamanismo vai chamar de a espiritualidade da natureza, né? Então, eu tenho ouvido muito Ayrton Krenak, Nego Bispo mesmo, né? Você e outras pessoas que falam, olha, a natureza está chorando, está agonizando, está sofrendo. Está sofrendo. E a gente, eu não sei se você teve essa experiência, Thames, eu queria te ouvir a partir disso. A gente criou uma certa ilusão de que depois da pandemia a coisa fosse melhorar. Qual é a sua perspectiva? O que é que você vê em relação a isso? Porque parece que não melhorou nada, né? Aquela parada obrigatória, né, de todas as pessoas, com exceção daquelas que trabalhavam na saúde, na entrega, os servidores, né? A maioria ficou realmente muito parada, né? Se reinventando, outras se matando, né? Outros se tornando mais violentos, né? A gente trabalha com essa questão da mulher e a gente, na cidade do Rio de Janeiro, nós tínhamos 20, 30 casos por mês de violência doméstica, passamos para 250 mensal, né? Então foi um acréscimo muito, muito grande na violência, né? Mas eu vou falar para você assim da minha experiência pessoal, né? Eu não tinha como ficar 4 meses parada, e aí eu inventei com a minha família a gente fazer uma reza de 18 às 19 horas por todas as pessoas que estavam precisando, doentes. Então nós criamos essa prática diária, né, no Instagram. Ainda tem esses filmes no Instagram, no Centro Nawakami, e fizemos amizades com pessoas assim que nunca vimos, do Brasil inteiro, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Assim, nós criamos um hábito, por exemplo, de rezar por outros que nós nem conhecemos, né? E que, olha que coisa interessante, é uma prática anual do povo Funiô de fazer um ritual de 3 meses fora da cidade, entre eles, para rezar pela humanidade. Isso daí já é natural deles, né? No meu caso, eu tive que passar por uma pandemia, eu tive que me reinventar. Foi importante para mim naquele momento, e as pessoas que vinham nos acompanhar também era importante estar junto, rezando, né? Juntos, rezando, porque acreditava que a força da mente, do coração, seja lá o que você queira chamar, podia ajudar pessoas a se recuperarem. A gente levantava as mãos para o céu quando alguém que a gente não conhecia tinha saído, desentubou, né? Chegava em casa. Então, assim, aquilo dali era uma alegria assim, absurda para nós, né? E a tristeza também daqueles que partiram. Mas, assim, nós somos muitos na Terra, né? E a gente busca muito a sobrevivência, né? A gente ainda está num modo de sobrevivência. Então, assim, a gente volta para esse modo de sobrevivência, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, e a gente se esquece, né? A gente fala assim, a gente tem que desenvolver o lado guerreiro, mas o guerreiro é aquele que sabe trabalhar e aquele que sabe parar também, aquele que sabe descansar. Tem uma pausa, né? E a gente não faz essa pausa na nossa sociedade, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente muito rapidamente esqueceu que a gente precisa de uma pausa e que todos precisamos dessa pausa, né?
E seria interessante a gente lembrar, nós que passamos por isso, né, que crianças que nasceram durante essa reclusão, né, são diferentes, são crianças diferentes. Elas não são crianças que tiveram contato com tanta gente, né? Eles ficaram em casa com seus pais ou não, ou com a sua mãe, ou só com seu pai, ou só com seus avós que o criam. Mas, assim, são crianças que são diferentes. Nasceu um tipo de gente diferente devido à condição aí, né, que nós passamos, né? Mas, assim, eu tenho, não sei se eu sou naiva nesse sentido, né, mas sempre eu vou acreditar que eu posso, enquanto estou viva, eu posso fazer alguma coisa para essa humanidade, porque a Terra, eu acho que ela se reinventa muito melhor do que a gente, para que essa humanidade continue, que a gente possa ter, dentro das nossas decisões e ações, em mente que o que nós fazemos hoje, 7 gerações depois estão sentindo. Eu não estarei mais aqui na Terra quando a 7ª geração estiver. Mas o que eu estou fazendo hoje tem um sentido, bom ou ruim, para essas 7 gerações futuras a partir de mim, né? Então, quando a gente tem uma consciência comunitária, eu acho que, mesmo que a gente não faça da melhor forma, não seja o ideal, né, a gente ainda está pensando no outro, isso é bom. Então, se eu posso convidar as pessoas a pensarem na comunidade, o meu ato de sobrevivência não é só para mim. É também para as árvores, é também para os animais, é também para o meu irmão e minha irmã, o meu vizinho, é para todo mundo, né? E, além do mais, também para frente, para as outras gerações. E também para trás, para os nossos antepassados. Então, existe aí uma consciência além daquela individual, né? Eu tenho que ficar bem, mas não é só por mim. É também pelo que a gente chama por todas as nossas relações, que é um conceito a ser estudado muito, muito mesmo por todos nós, porque essa relação de familiaridade com o todo é extremamente importante, transforma a gente, né? Eu acho que é por aí, Jairo. Eu acho fantástico essa abordagem que você está trazendo. Eu acho interessante também, quando a gente toca em alguns pontos sensíveis, algumas pessoas acabam se manifestando contrário a isso, acreditando que talvez o xamanismo, ou talvez as práticas espirituais, elas não devam se envolver, por exemplo. Eu queria te ouvir a partir desse lugar, porque você trouxe isso, né? Não dever se envolver em alguns aspectos políticos, que a natureza não se envolve nisso. Mas o xamanismo ele tem essa pegada também, como você trouxe, que eu achei muito interessante. Inclusive foi por isso até que nós lhe convidamos, né? Por estar nessa questão de liderança, ser uma mulher. Isso é importante que a gente veja isso, né? Num país que é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. Então, você ser uma xamã, uma líder, ser uma mulher ocupando esse lugar, dentro de um espaço que você fala que também é ocupado majoritariamente por mulheres. Achei isso muito interessante. Eu queria te ouvir também nessa questão. Eu tenho lido que alguns pensadores enxergam o xamanismo como uma espécie de uma cura para o conflito pós-colonial, que até o Marcelo colocou aqui, né, a questão da biopolítica, a questão do poder. Hoje a gente já fala, por exemplo, em alguns lugares da Venezuela, da Amazônia, de xamanismo sem xamãs. Né? Eu achei isso interessante também. Não que não há xamã, mas no caso não tem a hierarquização, não tem poder. Né? Isso é dividido coletivamente. Né? Eu acho isso interessante. Ou seja, a gente está falando de uma coisa aqui que vai para além de só um ritual. A gente está trazendo um discurso político, a gente tem xamanismo de colonialidade, a gente já tem movimentos xamãs que pensam as questões antirracistas, que pensam as questões antimisóginas, que pensam a masculinidade pura, né, que é essa que comete o feminicídio.
Então, eu acho importante, eu queria te ouvir também nesse lugar, esse lugar de psicanálise, de xamanismo e política, né? No sentido não partidário, mas no sentido do poder. Como é que é isso, de ser uma mulher nesse lugar? É uma consciência, né? Para mim, a política é uma consciência. Eu não estou falando de política partidária, eu sou extremamente politizada, né? Eu estou numa sociedade, eu tenho uma opinião, um pensamento, né? E se tornar, por exemplo, esse pensamento e essa forma de aceitar as coisas mais para a comunidade que eu dirijo ou para a comunidade que eu tenho como como é que eu posso, assim, uma influência, né? Porque eu disse que era importante trabalhar isso, né? É muito interessante que muitas pessoas aqui também no centro dizem assim, eu detesto política, né? Mas a gente é um ser político, né? A gente não pode negar isso, a gente faz parte dessa organização, né? E, repito, não é uma organização partidária, mas é uma organização de sociedade mesmo, né? E quando você estava falando aí dessa comunidade sem o xamã, o xamanismo sem o xamã, eu me lembro muito de algumas tradições onde esse xamã, por exemplo, os Funiô, até pouco tempo, né, eles eram 8.000, eles estão ali em Pernambuco, tinha um pajé, né? Não é que os outros não saibam fazer pagelança, não tenham passado por anos, desde que nascem, aprendendo a lidar com as plantas, aprendendo a se comunicar com o espírito, né? Mas tem um ali que é especial, né? Então, para essa etnia, eu não posso dizer assim, todos nós temos que tirar essa figura do xamã, porque isso dali está dentro da cosmologia deles, não é? Uma comunidade neo-xamânica é bem possível que a gente fale sobre isso, né? Mas nas tradicionais vai ter aquele mais guerreiro, né? Vai ter o grupo de guerreiro, vai ter aquele que é mais politizado e que precisa lidar com outras etnias, ou com o branco, ou com a cidade, que são os diplomatas, hoje a gente chama de chefe, né? Mas a gente não tinha muito essa categoria, na maioria das nossas etnias a gente não tinha um chefe, não. A gente tinha aquele que sabia mais, que prestava mais para a comunidade, né? Para você ter uma ideia, só falando assim dessas divisões, né? Porque tem a ver com a característica de cada um, com como ele chegou adulto, né? Como é que ele chegou adulto? Ele foi mais, por exemplo, quem é do clã da tartaruga é professor, é poeta, é aquele que ensina, né? Quem é do clã do pássaro trovão ou da águia são os líderes espirituais. Então, assim, essa liderança é nata no ser, né? Ele é desenvolvido, mas tem uma semente ali de uma árvore que vai crescer líder, que vai crescer xamã, que vai crescer benzedeiro, que vai crescer aquele que sabe construir, aquele que sabe lidar com o outro, né? Que é o diplomata, né? A gente chama aqui fora de diplomata, mas nas tradições a gente não tem esse nome. Eu queria falar para você assim, dessa qualidade, né? Que é característica do indivíduo e que numa comunidade, dependendo da sua cosmologia, vai ter nomes diferentes, né? Nessa tradição da América do Norte, chamada Ojibwe ou Anishinaabe, quando os colonizadores chegaram, eles não queriam falar com as mães de clã. Mãe de clã era o que a gente chama hoje de chefe, eram mulheres. E eles disseram que mulher não entendia de política. Então, eles não entendiam de administração, então eles queriam falar com os homens. Sabe o que essas mães de clã fizeram? Escolheram o que eles chamam de two spirits, 2 espíritos, que hoje em dia são considerados os homossexuais, né? Mas eu achei muito interessante, né? Porque tinha um corpo de homem, mas pensava como mulher, né? E elas se sentiam representadas naqueles two spirits. E
conta a história, né, desse povo que os colonizadores achavam que todos os homens eram afeminados, porque eles conheciam só aqueles que representavam nas conversas, nos acordos, né, no que tinha que ser assinado com eles, eram mais femininos. Isso no início da colonização, né? Então, para você ver, assim, que não importa como você nasceu, a semente que você trouxe, ela foi sendo desenvolvida naquela comunidade de acordo com a cosmologia, como eles explicam como eles chegaram à Terra, né? E não é o nosso direito de dizer tem que tirar, tem que colocar. Por exemplo, o chefe, como eu falei, foi uma coisa criada pelo branco, né? Eles escolhiam o chefe, porque aí ele controlava aquele povo através do chefe, né? Não através de como era a organização social deles, era como dominar aquele povo, né? Então, eu acredito que é possível nós fazermos bem essa separação do que é da cidade. Nas nossas cidades, a gente tem que ir para a universidade para a gente aprender sobre mitologia. Se a gente pergunta sobre a mitologia pessoal de cada um, a gente não sabe dizer. Né? A gente tem que procurar nessas tradições antigas que mitologia que eu sigo, porque a gente não tem, isso faz falta em todos os saberes. Se a gente tivesse esse norte, a gente diria, não, então eu vou usar essa planta para isso, dessa forma, eu vou usar as formas diferentes para acessar esses saberes, né? Então, assim, no momento, mesmo que a gente não tenha assim, ficado tão contente com pós-Covid, né, com pós-corona, está por aí, mas fazendo outros serviços esse corona, né? É importante que a gente precise aprender de povos ainda que têm o domínio dessa cosmologia, dessa cosmogonia inerente àquele povo, né? Porque a explicação vem tudo daí, né? Por que eu quero fazer um rito de passagem para alguém que não está sabendo para onde ir, por exemplo? Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um velho. Ele não está sabendo onde ir, ele está na adolescência. Não é ruim isso. Ele está procurando um caminho, ele está querendo sair dali de uma dúvida, né? Aí a gente dá uma ideia. Você não fica na natureza, a gente vai rezar enquanto você está lá na natureza, fica sentado ali, esperando uma resposta. Observa as formiguinhas do teu lado, observa as borboletas, dorme no chão, olha para cima, no céu, fala com as estrelas, né? E aí aquelas pessoas que ficam ali aqueles dias, saem de lá assim, agora a minha vida tem sentido, né? Ela entendeu o sentido que tinha a vida, ela já tinha sentido, só que ela não estava vendo, né? Então, assim, esses ritos de passagem, eles vão ajudar as pessoas, mesmo da cidade, mesmo brancos, mesmo tendo estudado em escola de padre e freira, vai poder ajudar, porque é inerente ao homem, né? Ao homem com H maiúsculo, né? É inerente à humanidade. A gente precisa dessa pausa, né? E os ritos de passagem nos convidam a fazer essa pausa. O Mircea Eliade é um desses pesquisadores que trabalha muito essa questão dos mitos, né? Dos ritos de passagem, a importância disso, né? Aliás, esse é o ponto, Atamis, em que a psicanálise e o xamanismo se tocam, sabe? Que é na questão exatamente da importância dos mitos, né? O mito aí como uma criação, né? Como um conteúdo de verdade na qual o homem acredita. E aí você tem o mito universal, né? Você tem um mito maior, que são as cosmogonias. Aliás, eu sempre fui muito apaixonado pela cosmogonia, né? Tanto a de Hesíodo, a cosmogonia de Hesíodo, né? Que eu gosto muito, como também os mitos de criação. Tem um livro dentro da psicologia analítica, Marie von Franz, que trabalha muito a questão dos mitos de criação. E é muito interessante observar como cada civilização tinha o seu próprio mito, né, de criação, a sua explicação da fenomenologia da vida. Isso tudo é muito interessante. E tem os mitos que o Lacan vai chamar que são os mitos pessoais. Então você tem a cosmogonia, aquele mito maior, né? Mas cada um de nós temos os nossos mitos pessoais.
nossos mitemas, né? A gente vai utilizar na psicanálise essa questão do mitema. E aí é exatamente nesse ponto que o psicanalista e o xamã se encontram, porque os dois se objetivam, né? São dois lugares que objetivam provocar no sujeito a experiência simbólica. Então, o xamanismo, quando você fala assim, ela vai lá e senta, fica vendo ali a formiga, fica vendo a natureza, entra em contato com a natureza, né? Entra em contato com a natureza, que é interessante também falar, porque o xamanismo, eu queria te ouvir nisso também, porque às vezes se confunde xamanismo com experiência mediúnica, mas o xamanismo é uma experiência consciente, né? Não é um fato inconsciente, o sujeito está consciente ali, dentro dessa experiência que ele vive. Quando você fala, vai lá e experimenta isso na natureza, ele está consciente nisso. Depende do xamanismo, né? Na África a gente tem esse de possessão, aqui nas Américas a gente tem esse de ascensão. Então você pode sair do seu mental, né? E você pode fazer essas jornadas, essas viagens, entrar no estado alterado de consciência para sentir esse todo, né, que nos envolve. E aí o que nos envolve não é só material, né? É o imaterial também. Então, tomar consciência disso, a gente precisa entrar nesse estado alterado de consciência, o estado xamânico de consciência. E né? Isso provoca esse simbólico, né, Atamis? Porque o sujeito volta e ele consegue falar sobre isso. Sem dúvida. Ele fala dessa experiência, ele consegue, como você falou, achei muito bacana você dizer assim, ele encontrou um propósito, ou seja, ele joga para o simbólico, ele consegue colocar na palavra isso, significar isso para a vida dele. Eu acho isso importante, porque isso, por exemplo, pode ser visto como um processo de cura. Quando o sujeito traz para o simbólico, né, aquilo que lhe angustia, aquilo que lhe causa dor, aquilo que lhe faz sofrer, ele experimenta o processo terapêutico, ele experimenta o processo de cura. E isso é importante, que são os pontos nodais em que a psicanálise e o xamanismo, por exemplo, se toca. Na questão do que você falou, achei muito interessante também, que eu queria pontuar aqui, quando você fala da semente, quando você colocou, né? Eu preciso falar com mulher. Mas mulher não pode, então deixa eu trazer aqui alguém. Eu fiquei vendo aí, sabe, um discurso de performance, um xamanismo performático, né? Bom, já que não pode mulher, tem que ser homem, mas então vai ser esse homem aqui que performa o feminino. Ou o feminino que performa o masculino, né? Que acho que pode ser também o contrário, pensar nisso. Um feminino ali que está performando o masculino. Aí seria, então, o xamanismo uma produção estética, poética? Eu queria te ouvir nisso. Porque se você está trazendo, tem essa performance, você já trouxe a questão estética, e vejo também nessa ligação com a questão poética, a gente volta de novo para o xamanismo como algo que está eminentemente dentro do campo político. É estético, extremamente estético, é poético, extremamente poético. Eu gostei da sua alusão ao teatralismo, né, utilizado, porque você já viu a atuação de alguém curando, fazendo uma pagelança, né? Performática, praticamente performática, né? Então, assim, a gente vira um urso, né? A gente vira um beija-flor, né? Porque esse personagem não é fora, ele só está sendo aumentado de dentro, como se a gente tivesse projetado para fora essa força que tem dentro, né? Então, isso aí eu acho extremamente teatral, estético, poético. Né? Acho que é aí que eu te falei que a questão mediúnica, né? Porque se tem uma ideia de algo que está fora que entra. E aí, no caso, o xamanismo não é uma que está fora e entra, é algo que está dentro que se expande. Seria isso? A palavra mediunidade, ela eu acho que criada ali pelo espiritismo do Kardec, né? Do francês. Na França, né? Então, assim, essa palavra para nós, a gente consegue entender, tá? Mas seria mais algo assim, deixa eu ver se eu consigo falar. Hoje as pessoas falam muito, você canaliza, né? Canaliza. Algo parecido com canalização. Mas, por exemplo, quando não agora que eu estou conversando com você, estou preocupada em responder e tal, eu não estou aqui recebendo nenhum, vamos dizer assim, não estou sendo canal de nenhum espírito, né? Eu acredito que seria algo como
você se imbui de uma energia que está dentro e está fora, e que você fica sem medo de anunciá-la. É mais ou menos assim que eu entendo, o que acontece comigo. Então o que você está dizendo é que no xamanismo a mediunidade não é objetivo, é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho, desenvolvido, né? Algumas pessoas já têm ele bastante desenvolvido quando vão crescendo, né? E vão tomando um rumo de acordo com essa cosmologia, né? Ou com essa cosmogonia da tradição que a pessoa segue, né? Alguns pajés, por exemplo, eu abordando, né? Olha, eu estou com uma dor aqui, eu não tomei ayahuasca, então eu não vou, não sei tratar. Ele precisa daquela planta, né? No meu caso, Jairo, eu preciso escutar o som do tambor numa frequência X, ou o som do maracá ou do chocalho, né? Que a gente chama de maracá. Então eu preciso de um som, né? Para que eu vá para esse estado. Aí eu determino bem, eu vou começar esse estado alterado de consciência e vai ter um retorno. Eu não vou ficar nesse mundo para sempre, né? Para esse outro mundo que eu visito. Eu vou voltar para esse aqui. E que a gente, brincando, né, com a minha mentora, ela dizia assim que tanto o louco como o xamã vão para o mesmo lugar, para o mar do inconsciente. Ela era terapeuta transpessoal. Só um sabe voltar, o outro fica perdido. Qual é o louco, né? O Freud fala isso dos poetas e artistas. A gente chama de xamã aquele que volta, né? O Freud fala isso dos poetas e artistas. Ele diz que os poetas e artistas, tem um texto do Freud quando ele fala sobre a questão dos artistas, sobre os devaneios, né, na parte criativa, ele diz assim, olha, é como a loucura, ambos tocam a loucura, a diferença é que o artista volta. E o louco não, ele reside, faz, né, ele não volta, ele faz ali. Aliás, louco não sabe que é louco, né? É uma característica dele desconhecer essa condição, ele não sabe que ele é. Então, e aí, dentro desse acesso, nós temos também, né, aquele que é visionário, que é mais clareaudiente, tem aquele que é sensação. Eu tenho uma aluna que diz assim, eu não vi a cobra que passou por baixo da folha, mas que ela passou. Ela sente no corpo dela, né? Ou alguém que diz, eu escutei isso, assim. O outro que conta que parece um filme, né? A visão que ele teve ao escutar o som do tambor. E isso é possível a gente ensinar para as pessoas, né? Por isso que, em alguns momentos aqui, eu falei que esse centro tem o objetivo de ensinar as pessoas a alterarem a consciência através do som do tambor. Eu não vou ensinar com outros métodos, porque eu não aprendi com outros métodos. A minha expertise é tambor e maracá, então eu só posso ensinar esses dois. Mas a senhora não faz ayahuasca? Não, aqui tem um centro, olha, pode procurar lá. Eu vou ensinar, eu vou dar o caminho das pedras para a pessoa ir explorar outras tradições, né? A gente não tem essa pretensão de saber tudo, não. A minha expertise é essa. Vai para aquele outro ali que sabe mais sobre isso, né? Mas a senhora não faz oráculo, né? Então, assim, cada um tem uma especialidade. Aqui nesse centro a gente vai ensinar essa especialidade. Enquanto eu estiver viva, vai ser essa. Depois vai ser de quem estiver dirigindo, né? Eu escrevi um artigo junto com o Ronald, a partir de uma experiência que ele teve quando ele esteve em África, que ele visitou um xamã que, quando alguém o procurava para uma questão de cura, ele só atendia se ele sonhasse com a pessoa. Ele falou, vou dormir. E aí, se ele sonhasse com a pessoa, ele mandava chamar a pessoa para tratar. Eu achei interessante isso você falando, porque acho que cada um tem a sua ligação com o espiritual, né? No caso dele, ele precisava sonhar com a pessoa. Sem dúvida. Achei interessante. Tamis, tem uma pergunta aqui da Rosana, que ela diz assim, eu gosto muito do som dos tambores xamânicos. Aqui no Brasil, eles são usados nos rituais sagrados. Eu acho que você já respondeu, mas eu queria te ouvir mais, já que você tocou a questão do tambor. Como eu venho do Amazonas, a umidade do ar é extremamente grande. Tem momentos da gente ter 100% de umidade no ar, né? 86% é o normal, né? Então é muito úmido. A tensão da pele do tambor não é boa para um lugar muito úmido. Então, eu já vi algumas tradições com um tambor
né, grande assim, mas que o som do tambor mais forte que existe no Brasil inteiro é o maracá. Esse é o nosso som. Quando eu digo tambor, né, porque é uma cabaça com algo que entra, né, o feminino com o masculino dentro, né, o tambor também, xamânico, ele é redondo, né, feminino com uma baqueta, né, com um símbolo masculino, né. Os dois criam o masculino e o feminino juntos, que fazem o som do mundo, a gente chama, né? Então, no Brasil, o tambor xamânico ele foi introduzido nos anos 80, né? Não antes disso, mas nós tínhamos nas tradições, inclusive no Xingu tem, mas hoje em dia, se você for encontrar tambor de mão, é porque teve contato com alguma pessoa que fabricava tambor de mão. Não é originário daqui do Brasil, não. Nós, 90% é maracá. E flauta, né? E outros sons também que são com bambu, né? Mas o tambor xamânico, ele é principalmente coreano, siberiano, de lugares onde a tensão na pele tem que ser fria e seca, né? Você vê que nada está deslocado de uma historicidade, né? De uma narrativa, de um propósito. Achei muito interessante isso, inclusive conectado com a natureza local. Porque se você fala, olha, a natureza aqui é úmida. Então, o tambor, achei isso muito bacana, essa questão da... Eu faço tambores, né? Eu escolhi a pele de vaca, porque nós temos aqui, é consumida essa pele, a gente não usa, e é proibido usar a pele de animais silvestres aqui no Brasil, mas eu já tive tambor de alce, tambor de veado, né? Eles não funcionam no Brasil, eles ficam moles, né? Não é uma pele adaptada para cá. A pele do boi ou da vaca aqui no Brasil se adapta bem, tanto na secura de Brasília, de 17% de umidade, como no Amazonas, como no Rio de Janeiro, se adapta bem. A gente só tem que esquentar. Muito interessante. O Marcelo traz uma coisa que eu achei bacana, quando ele fala sobre a questão da pausa, né? Porque ele é evangélico, ele coloca isso, sou evangélico, e com imensa infelicidade venho falar aqui que o ensino da pausa está silenciado na religião. Ele está falando de uma certa tradição que durante muito tempo esteve dentro, inclusive, do cristianismo, né? Que era a questão do silêncio, da contemplação, da pausa, como parte assim essencial da espiritualidade. Isso que você falou, né? Vai lá para a floresta, senta lá, vai. Então isso durante o cristianismo, durante muito tempo, somente no cristianismo medieval, que a gente vai dizer, isso era parte da prática, né, da espiritualidade. E hoje as religiões da modernidade não têm trabalhado muito isso. Como é essa questão da pausa dentro do xamanismo? Aí eu quero te provocar em outro sentido, porque você não está só lá no Amazonas, né? Você também está trafegando nos grandes centros urbanos. Você vê alguma diferença quando você está numa região, por exemplo, como Paris, né, na região aqui como Rio de Janeiro, quando você está nos grandes centros urbanos? Você vê alguma diferença? Eu sinto uma diferença muito grande entre um centro urbano, não importa onde, e a natureza que está perto dele, né? Eu já cheguei em lugares como, por exemplo, a Escócia, eu me senti muito mal, e eu dizia, pelo amor de Deus, me levem para onde tem árvore grande, por favor, me leve para onde tem árvore grande. Foi chegar naquele lugar, parecia assim que eu estava tomando um banho, bebendo uma água, quando a gente está morrendo de sede, né? Foi um banho de energia que eu recebi, né? Então, assim, o centro urbano e os bosques na Europa ou a floresta aqui, eu não preciso entrar na floresta amazônica, eu posso estar próxima a ela, eu já me sinto melhor, para você ter uma ideia. Eu não preciso nem entrar no Rio Negro, eu preciso estar na beira dele, eu já estou melhor, né? Só o fato de estar próximo daquilo dali, que é a minha região, né? Que é aquilo que sempre me criou, que eu cresci nessa borda dessa floresta, a maior floresta, né, do mundo. Então, isso daí me
me transporta a outros lugares, me dá energia, me recarrega, né? Eu acho muito interessante. Eu não sabia dessa denominação cristã da pausa, né? Obrigada aí essa pessoa que falou, eu aprendi alguma coisa com você agora, né? Mas eu queria falar assim, tem um animal, né, que a gente fala que ele hiberna, que é o urso, né? Ele hiberna, e eu fiquei descobrindo também nesses países, né, assim, que nem todos os ursos saem da hibernação. Pode ser que eles não tenham força para sair da hibernação, né? Então, o ensinamento desse urso é ter a coragem de hibernar e ter a coragem de sair dessa hibernação. Ele vai ter que voltar a agir, né? Então, o que eu poderia te dizer sobre essa pausa é que o exemplo do urso é muito importante para a gente. A gente tem que ter a coragem para fazer e a coragem para pausar. Agora eu vou usar essa palavra aí, obrigada aí. E essa coragem para repousar, né? Isso aí. É Marcelo o nome dele? Marcelo que trouxe essa fala. Marcelo, a gente faz assim, as alusões e os aprendizados são com os animais que existem no nosso entorno, né? Então, assim, a observação do nosso entorno, quando eu digo na Terra, né? Quando a gente observa o urso, ele tem essa característica. Quando a gente observa um búfalo, quando a gente observa uma águia, quando a gente observa um lobo, quando a gente observa os pássaros, né? A gente aprende com esses seres, né? Que estão aí. Outra questão que eu queria trazer aqui, que o Marcelo também trouxe, que eu acho importante, queria te ouvir, é a questão da tradição da oralidade. Uhum. Né? Ele coloca, por exemplo, que a gente, quando ele coloca aqui, perdemos as narrativas orais daqui. As histórias que eram contadas em volta da fogueira, nas varandas, em fim da tarde. O xamanismo é uma tradição ainda oral, não é, Atami? Só que não é uma escrita, ou ele é oral. Uma tradição oral. É extremamente oral. Inclusive, a gente tem tradições que dizem que a gente tem época específica para fazer, para passar os contos para frente, né? Por exemplo, um xamã chega e diz assim, eu não posso te contar esse conto porque não está no inverno. Eu só conto ele no inverno. Eu escutei de algumas pessoas assim isso, né? Eu acho tão interessante. Então, não é só contar, é também saber que momento, né? Em torno de uma fogueira, como ele comentou, né? Nós fazemos fogueiras não todos os dias, hoje a gente faz fogueira celebrativa, que marcam as estações, né? Temos o solstício, o equinócio, onde a gente se encontra para cantar, celebrar aquela nova energia que chega, né? Para que a gente se prepare, porque a gente não é a mesma coisa no verão como é no inverno, a gente não é a mesma coisa no outono, nem será na primavera, né? Igual. Então, para que a gente possa se preparar em termos de comida, em termos de energia que a gente vai enfrentar, as chuvas ou a secura, né, do ar, tudo isso daí é possível se preparar para isso, né? Porque a gente entende os ciclos da Terra, né? Mas essa coisa da oralidade, ela embora a gente tenha livros hoje, né, que falem, o próprio Mircea Eliade, eu acho que as pessoas chamam, de contar como era aqui, como era ali, como é essa tradição e outra, realmente é na hora que a gente ouve o outro contar, né, num contexto que você não vai esquecer. Não é só ler um livro, embora você possa memorizar muitas coisas daquele livro, aprendendo daquele livro, você vai ver o rostinho daquela pessoa que está te contando, né? A energia dela, então isso aí passa a ser a tua história também. Então, não é só passar informação, é se apropriar da história. Porque aí eu vou me tornar um sábio um dia, né? Eu vou me tornar velha e eu passo essa história para a nova geração. Esse aqui vai se tornar um velho, vai se passar para a próxima geração, né? O velho, sábio, é aquele que aprendeu, né? Ele
Ele se apropriou daquela história, então por isso ele pode até complementá-la, né? Sem modificar, mas ele complementa aquela história com a sua própria experiência e por isso convence o outro. Ah, entendi, né? É isso. É interessante que você estava falando aí, eu me lembrei da psicanálise, né? Porque o Lacan, por exemplo, ele fala ele faz uma implicação com os analistas do tempo dele, quando ele diz assim, olha, aprendam, mas coloca alguma coisa de vocês nisso. Uhum. E aí você falando assim, ele aprende a oralidade, né? Mas coloca alguma coisa da sua vivência também nisso. Isso me lembrou, sabe o que, Atamis? É um livro que eu li há algum tempo atrás, da Clarice Spínola, que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Uhum. E ela fala exatamente disso, né? Das mais velhas passando para as mais novas, essas oralidades, essas experiências, e também passando a responsabilidade disso, né? Porque não é só contar uma história. Agora o outro vai ser o portador dessa história. Esse outro passa a ser o portador dessa história. Tem uma responsabilidade também na escuta dessa história. Porque isso é oralidade, né? Às vezes as pessoas acham que a oralidade é só contar a história, não é contação de história. Há uma responsabilidade naquele que conta, mas há uma responsabilidade também naquele que escuta. A gente passar isso adiante. Amiga, a gente já está caminhando para o fim. Tá bom. Como é que a gente te encontra? Como é que a gente acha? Então, eu tenho um Instagram, né? Atamis Bárbara com TH, é o meu nome aqui, né? Seu Instagram é Atamis Bárbara, né? Atamis Bárbara, no Instagram do centro, né? Do Centro de Tradições Nativas. Isso aqui é Atamis. Isso é. Aí é um pouquinho mais complicado, se você puder escrever, eu vou te agradecer. @ xamanismo, _ aí você coloca o nome do centro, Nawakami, tudo junto, Nova comigo, não é isso? Devagarinho, como? NOWA CUMIG. NOWACUG. M de Maria e G no final. Então, Centro Nawakami, né? Xamanismo. V, tá certo. Isso, xamanismo _ Nawakami. Isso aí. Tá certo? Isso, esse é o Instagram do centro. E a questão do curso que você falou, da formação, como é que é isso? É para qualquer pessoa? Então, temos assim, quem não esteja surtando, né? Bem-vindo. Nós temos um curso chamado Totens e Chakras, né, que eu vou começar em fevereiro do ano que vem, mas agora, dia 16, tem um aulão. E aí eu convido todo mundo a participar desse aulão, entre em contato conosco, num desses 2 endereços aí. Qualquer dos dois Instagram te acha para o aulão. Isso. Esse aulão vai ainda sair, né, a chamada para ele, mas nós vamos falar de xamanismo, uma viagem para o seu interior, onde a gente vai falar sobre aliados de poder e vamos falar também sobre uma meditação que a gente chama de câmaras do coração. É bem interessante. A gente vai visitar o nosso coração com um aliado. Então, esse aulão é dia 16, é uma segunda-feira, 16 de dezembro, né? É uma segunda-feira. E a gente pode falar um pouco mais, assim, mais especificamente sobre o curso, né? Que é um curso de 1 ano. A pessoa se autotrabalhando e descobrindo jornada xamânica e fazendo esse acesso com acompanhamento. É bem interessante. É um dia inteiro de trabalho, é um sábado inteiro. Dá para fazer para as pessoas que não moram no Rio de Janeiro, porque é presencial, para as pessoas que estão fora do Rio de Janeiro ou que estão em outros países que falam português, a gente pode fazer online também. Então ele tem alcance... É híbrido, né? Presencial e online. Isso, Perfeito. Então tá aí o chamamento inédito, né? Porque você ainda não fez lá na rede, né? Já não fiz na rede, Muito obrigado, querida. Muito obrigada. Eu só tenho gratidão por você ter aceitado esse desafio de estar aqui conosco. Espero que você tenha gostado da experiência. Obrigada, Cíntia. Fica aberto para você retornar outras vezes. Tá a certo. gente debater mais, dialogar mais. Nos interessa muito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, né? Assim, por todas as nossas relações, né, Jairo, tudo aquilo que você foi alinhavando, né? O Ronald também, né?
e eu vou aprendendo, né? Assim, eu tive uma carreira acadêmica, né? E eu depois decidi que eu não tinha tempo para ficar lendo, né? Eu queria falar com os espíritos, né? Ter esse contato assim. Então, eu agradeço muito quem continua aprendendo, né? Quem foi para a academia, e eu não preciso fazer isso. Vocês estão fazendo muito bem, mas nessas trocas eu vejo o quanto que eu posso aprender de uma gota que você coloca aí, né? E assim, fico super feliz. Hoje eu aprendi muito com o que vocês foram colocando. O Ronald, né? Colocou, e aí falou do Lacan, e falou não sei de quem. Falei, opa, quem é? Né? Como é? Então foi interessante, né? E aí vocês também balizaram um pouco do que eu fui dizendo, né? Foi bacana isso, né? Que eu não teria a possibilidade de fazer. Então, muito obrigada, aprendi muito. Eu agradeço, amiga, agradeço o seu aceite, agradeço por você ter vindo aqui, né? Ter aceitado esse desafio e mostrar, né? Que tem essa tradição, que ela está viva, né? E o mais importante, assim, que eu fiquei fascinado, é que eu aprendi com você aqui, né? Que quem mantém isso vivo são as mulheres. Uhum. Eu achei isso assim fascinante quando você trouxe, né? Quando você trouxe esse desafio, inclusive aqui, né? Cadê os homens? Cadê os homens nesse lugar? E o feminino nos homens. E o feminino nos homens, né? Porque quando você fala também desses homens, são homens que deixaram de amar essa masculinidade pura, né? Que renunciam a esse lugar de masculinidade pura. Acho que faz essa unicidade aí com as mulheres. Achei muito bacana. Foi extremamente prazeroso lhe ouvir, viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também. Aí depois eu vou ver os comentários quando eu conseguir a gravação. Tem bastante aqui, ó. Adorei o papo, beijo, xamã querida Tames, Alice. Olha, Liz, legal, obrigada. Sole lá do Ceará, tá aqui, ó, te ouvindo. Obrigada. Jussara, tá aqui a Wênia, que é da Bahia. Marcela contribuiu bastante aqui, Mônica. Aqui a voz foi longe. Foi a Mônica, se não me engano, é do Rio Grande do Sul. Está aqui também uma amiga que falou do Rio Negro, inclusive, a Ilma Xavier, que falou que o Rio Negro é maravilhoso, ficou acho que é encantada, né? Quando fui até ele, muita energia. Teve uma participação bastante das pessoas. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado pela aprendizagem. Tchau, todos. Beijo. Por todas as nossas relações. Obrigado. Tchau.